Já pensou trabalhar com pessoas de diferentes áreas, aumentar o networking e até mesmo trocar de emprego? Tudo isso dentro do mesmo espaço? Essa é uma das bases do coworking. Popularizado há pouco mais de uma década, este segmento tem ganhado força principalmente com a pandemia e com as mudanças no cenário econômico e tecnológico. Muitas empresas ocupam esses espaços compartilhados pela comodidade e redução de gastos. E muita gente que está começando a carreira e ainda não tem um escritório também escolhem o coworking pela troca de experiências e networking que podem ser enriquecedoras. No Comissão Analisa de hoje, vamos falar sobre o funcionamento do coworking e entender os seus impactos na economia, no mercado de trabalho e na vida dos profissionais que estão nessa modalidade. Desde a infância, aprendemos a conviver em grupo. Já na vida adulta, o ambiente de trabalho coloca esse aprendizado à prova, já que precisamos dividir espaço com várias pessoas de diferentes personalidades. É a partir dessa perspectiva que o coworking busca ocupar lugares de forma conjunta para desenvolver atividades e crescer coletivamente. Isso significa que, ao seu lado, pode estar um futuro parceiro de negócios, um cliente e até mesmo alguém que irá te ajudar na troca de um serviço ou uma ideia inovadora. Mas antes de aprofundar no coworking, vamos fazer uma viagem no tempo e entender como esse conceito se desenvolveu. Lá em 1903, com a intensa migração das pessoas para as cidades, os primeiros espaços compartilhados de trabalho começam a surgir. 80 anos depois, a forte recessão nos Estados Unidos e Europa forçou os escritórios a criarem alternativas que aumentassem o número de funcionários, inclusive derrubando as paredes que separavam os trabalhadores por hierarquia. Mesmo não representando a cultura do coworking, foi a partir daí que esse conceito começou a apresentar os primeiros avanços. Em 2005, nasce o primeiro espaço oficial de coworking dentro do coletivo feminista Spiral Mills. O San Francisco Coworking Space entrou para a história sendo o primeiro a unir modelo de trabalho e conceito no mesmo lugar. Em 2006, 30 espaços no mundo são catalogados, e no ano seguinte o número chega a aproximadamente 75, mais que o dobro. Finalmente, em 2008, o coworking chega ao Brasil, e quem conta essa parte da história é a Fernanda, fundadora do primeiro espaço brasileiro localizado em São Paulo. Em 2006, 2007, trabalhar em home office não era como trabalhar hoje em home office. A gente tinha muito menos infraestrutura em casa, ferramentas de comunicação eram muito mais incipientes, então eu particularmente me sentia muito sozinha trabalhando em casa. E comecei a imaginar um espaço coletivo, colaborativo, compartilhado de trabalho. Sempre que eu imaginava esse espaço de coworking que eu queria criar, eu pensava muito nas pessoas não só compartilhando espaço e estrutura, mas principalmente compartilhando ideias, trocando informações, fazendo parcerias. Então foi assim, em 2008, que eu inaugurei o primeiro espaço de coworking no Brasil, aqui em São Paulo. As salas de coworking ganham mais força em 2014, quebrando recordes de aberturas ano após ano. De acordo com o Censo Coworking Brasil, nosso país passou de 238 espaços em 2015 para 1.497 em 2019. O número de pessoas nesses locais compartilhados também aumentou. Em 2015, eram 6.500 posições de trabalho. Em 2019, esse número saltou para 58.383 trabalhadores adeptos ao modelo. Agora que conhecemos as raízes do coworking, vamos entender essa grande rede de colaboração que tem ganhado cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Derrubar as paredes que separam as pessoas no ambiente de trabalho é a verdadeira revolução do coworking. Por aqui, a interação entre os usuários ajuda no desenvolvimento mais rápido dos negócios, já que a troca de serviços e o networking são pilares desse segmento. O Lucas Costa, responsável pela gestão de negócios dessa empresa que está no mercado internacional há mais de 10 anos, nos conta que cada parte do ambiente é pensada para garantir que os trabalhadores fiquem confortáveis e inspirados para produzir. Em termos de design, a gente sempre projeta os nossos espaços para que permitam que as pessoas sejam tanto produtivas quanto também
permite uma conexão entre as pessoas, tanto no nível pessoal quanto no nível profissional. Então aqui, por exemplo, a gente está numa área comum, onde a gente tem sofás e outras cadeiras para que as pessoas possam conversar, desde conversas mais informais até um pouquinho mais formais, elas que decidem o conteúdo. Também temos as nossas copas, onde além de servirmos chá, café, água, e chopp, que as pessoas tanto gostam, também há um outro espaço que permite que as pessoas se conheçam e troquem uma ideia. E além disso, toda a nossa estrutura é pensada para criar um ambiente que seja criativo, que inspire as pessoas e que façam elas se sentir em um lugar agradável e confortável, que remeta um pouco a um lugar de criatividade. Pessoas que em outro momento talvez nunca se encontrariam, por aqui dividem o mesmo espaço e multiplicam o conhecimento. É o caso do Júlio, que está aqui há 6 meses sem nenhuma pretensão de trocar o coworking por um escritório convencional. Desde que a gente chegou aqui no final do ano passado, o quão importante foi para a gente criar conexões com outras cadeias de valor do que a gente fazia. Então, em 6 meses que a gente está aqui, a gente já contratou serviços presentes aqui na estrutura e já fomos contratados. Então, isso agrega muito para todo mundo que está empreendendo nesse mundo dinâmico, né? Você tem que ser rápido e se concentrar no que você faz muito bem. Onde encontrar outras pessoas para se conectar? Em um coworking. O resultado disso é um ambiente benéfico para todos. 70% das empresas que usam esse espaço já trocaram algum tipo de serviço entre si. E isso foi desde a gente criando eventos, até mesmo entendendo e conversando com cada membro o que eles fazem e como é que a gente pode ajudar eles a se conectar. Outro benefício desses espaços compartilhados é a possibilidade de networking, fundamental para estabelecer conexões de trabalho e se mostrar um profissional atrativo para diversas empresas. Isso gera muitos novos negócios, parcerias, e isso que é muito importante, principalmente quando a gente fala de empreendedores, de startup, é esse o ponto de encontro deles. Além da interação, a estrutura dos espaços de coworking é pensada para atender diversas necessidades. É o exemplo das salas de reuniões, em que qualquer usuário pode reservar para discutir assuntos do trabalho, atender um cliente ou até mesmo apresentar os serviços para outro coworker. E se você está aqui sozinho e tem uma reunião online, é só entrar em uma dessas cabines e seguir com o seu trabalho. Apesar do conceito ter surgido no milênio passado, o coworking acompanha tranquilamente as inovações, até porque ele se desenvolveu junto à era da informação, e o impacto disso para quem está no segmento é muito grande. Com esse cartão aqui, você acessa qualquer WeWork no mundo inteiro. O cartão, ele também serve, por exemplo, para acessar a impressora e finalizar a impressão de um trabalho que você colocou para imprimir no seu computador. Então, a tecnologia ela vai nos ajudando e nos auxiliando a criar essas soluções que os nossos clientes precisam para focar naquilo que eles precisam focar, que é o trabalho deles. O restante, a gente que cuida. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento é a responsável por analisar os projetos relacionados ao tema. Ela é composta pelos vereadores Marcão da Academia, Roberto do Eleven e Júnior da Farmácia. Para o presidente da comissão, o coworking é uma nova maneira de se estabelecer no mercado de trabalho. A pandemia, ela veio assolando a questão da doença em todo o mundo, mas ela trouxe novos modelos, né? As pessoas começaram a entender como eu posso trabalhar melhor. Hoje a pessoa na sua casa, no seu computador, ela consegue trabalhar e muitas vezes melhor do que quando estava no seu ambiente de trabalho. Porém, veio outros problemas, assim como problemas psicológicos, de estresse, socialização, entre outras, né? Que não todas as pessoas conseguem se adaptar à sua casa, né? Ao seu trabalho ali. E o coworking veio justamente para ajudar que a pessoa ela trabalhe em locais compartilhados, né? E esses locais compartilhados com outras empresas ajudou nesse processo, tanto de desenvolvimento do trabalho, como até de estar próximo de pessoas, da convivência, em locais próximos que ele pode estar. E isso fortaleceu muito mais o trabalho, além do sistema econômico,
barateou muito a todas as empresas esse compartilhamento de espaços. Agora que entendemos a base do coworking, no próximo bloco vamos analisar as suas contribuições para o setor econômico e o impacto na vida das pessoas que escolheram trabalhar dessa maneira. Com a alta do empreendedorismo no Brasil, a procura pelo coworking também está crescendo, justamente porque é mais rentável para quem está iniciando a carreira ou abrindo uma nova empresa ter a estrutura de um escritório convencional, mas sem as dores de cabeça de gerenciar o local. Além disso, sabemos que a conexão entre os coworkings enriquece o crescimento pessoal e profissional através da convivência no dia a dia. Agora, vamos entender os impactos do coworking para quem escolheu esse segmento como uma forma de gerar renda ou de economizar sem perder a qualidade do seu negócio. É o caso da Flávia. Ela entrou neste espaço de coworking trabalhando em outra empresa e no convívio com os colegas percebeu que novos horizontes eram possíveis. Quando eu comecei a vivenciar o coworking e conversar e conhecer outras empresas dentro aqui do meu lado, formas diferentes de trabalho, mercados diferentes, essa startups, né, que surgem a todo momento, coisas novas. Então isso foi trazendo um frescor. E com esse frescor, a minha forma de pensar sobre o que eu gostaria de trabalhar, ou como eu gostaria de trabalhar e como eu gostaria de receber por aquele trabalho, isso virou uma chave. Com 41 anos, eu estou vendo que a gente não tem idade, que o que importa é a gente ter a mente aberta e sempre estar buscando. E o coworking foi aonde eu tive aflorou isso em mim, sabe? Com a convivência justamente com todo mundo aqui dentro. Também existem aqueles que expandiram seu negócio como o Alisson. Ele começou aqui como o único colaborador da empresa. Agora está migrando para a segunda sala particular com mais pessoas na equipe. A gente foi muito bem acolhido aqui e a partir daí a gente começou a entender os benefícios que esse lugar iria trazer para a gente. Não se preocupar, né, com essa questão do ar-condicionado, internet, né, a localidade, né, que também é boa para fazer atendimento com clientes. Em vez de eu me preocupar em comprar um lugar, por exemplo, ou alugar, contratar alguém para cuidar das despesas daquele local, né, isso me traz no meu ponto de vista, dores de cabeça, muita preocupação. E o coworking não, você tem ali um founder que cuida do local, ele te traz esses benefícios e você só se preocupa com a sua recorrência, né? Depois de atravessar momentos difíceis no trabalho, a Patrícia, que é a responsável por este espaço, viu no coworking uma alternativa promissora de renda. Para ela, o mais importante é garantir a interação entre os coworkers por meio de um ambiente confortável, onde é possível trocar conhecimentos e somar experiências. O coworking é um espaço que é flexível, que está baseado na resiliência, vai se transformando e se redesenhando de acordo com o que precisam. Então, quem tiver essa visão de ser flexível e de estar ali sem medo de compartilhar e pronto para atender quem precisa, isso vai crescer muito. De repente, você está tão focado no seu projeto, às vezes até dentro de um problema ali para resolver, e aí você conversando com uma pessoa, né, o seu coworker, né, o seu colega de trabalho ali da mesa do lado, falando sobre isso, ele te traz uma outra perspectiva, porque ele trabalha em uma área totalmente diferente da sua, e te traz uma ideia que você não tinha tido antes. Por se tratar de um local em que o compartilhamento é estimulado, o coworking foi um dos segmentos mais afetados com a chegada da pandemia em 2020. Dados do Coworking Brasil revelam que 96% do mercado foi obrigado a fechar as portas. Pouco tempo depois, quase metade dos espaços perderam mais de 75% do seu faturamento. Mas a pandemia também reinventou a maneira de trabalho das pessoas por meio do home office e alternativas de trabalho remoto. Com isso, o coworking tem chances promissoras de se estabelecer no mercado. É o que explica o economista Laureano Rosa. A pandemia, né, fez com que realmente as empresas começassem a ver esse coworking de outra maneira e ver realmente como a redução de custo é grande. Ao invés de você
ter uma sala, né, alugada, com móveis, com internet, com todo aquele aparato, né, que possivelmente pode custar em torno de R$5.000 por mês, você vai utilizar o coworking. Então, para tudo que você tinha naqueles 5.000, possivelmente vai pagar aqui entre R$750 a R$900 por mês. Ainda pensando no mercado, o vereador Marcão da Academia analisa que o coworking é uma ótima ferramenta para o desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que os espaços compartilhados ajudam nos gastos e trazem bons retornos para os membros. Quando você compartilha um espaço, é a questão da energia, é a questão da luz, da água, é a questão de todo o custo do local, né? E até do aluguel. Então é muito mais econômico e esse modelo tem dado muito certo. Em todo mundo a gente tem visto isso. No próximo bloco, vamos entender como as conexões dentro dos espaços de coworking influenciam na qualidade de vida dos profissionais e conhecer mais um espaço aqui em São José dos Campos. E voltamos com o Comissão Analisa. Em uma era com excessos de trabalhos, prazos e diversas atividades que aumentam o nosso estresse, estar em um ambiente de coworking pode ser uma alternativa para ter mais conforto. Isso porque essa dinâmica de trabalho não consiste apenas em produzir rendas, mas também na conexão, convivência e estilo de vida dos profissionais. Por isso, neste bloco, vamos entender como o coworking pode nos ajudar a ver o trabalho com outros olhos. Este espaço valoriza a interação acima de tudo. Antes da pandemia, os eventos que aconteciam por aqui eram bem diversificados, como este cinema ao ar livre. O André, formado em publicidade e propaganda, sempre esteve acostumado a trabalhar remotamente. No entanto, sentia falta de um espaço mais colaborativo, e foi assim que ele formou este coworking na zona sul de São José dos Campos. Eu sentia a falta disso em São José. Então eu acho que já existiam coworkings com infraestrutura, com salas comerciais, com aquela coisa mais formal, e eu sentia a falta de algo mais despojado, mais próximo da comunicação. O anúncio deixa todo mundo atento. Hora da concentração. Tudo para auxiliar no foco, já que depois do trabalho tem happy hour. Podem falar o que for, mas happy hour é uma coisa que interage muitas pessoas. Então, às vezes tem um colega novo que entrou no coworking, ele não conhece ninguém. E aí o happy hour é que quebra aquele gelo, né? A pessoa toma uma cerveja ou mesmo quem não bebe, acaba descontraindo, conversando. E o próprio ambiente ajuda também, né? O rooftop, ele tem cadeira de praia, tem puffs, né? As pessoas fazem uma roda ali e acaba sendo um ambiente agradável para você conversar, fazer amigos, né? E interagir. Aqui no coworking a gente tem fotógrafo, arquiteto, a gente tem designer, corretor, a gente tem agência de publicidade, a gente tem empresa de engenharia, a gente tem diversos setores, assim como uma fábrica de brownie que utiliza a cozinha. É isso mesmo. A versatilidade do coworking permite até uma produção culinária dentro do espaço compartilhado. O Robson, que tem sua marca há 5 anos, nos conta que a liberdade em expandir o negócio foi o principal motivo pela escolha do segmento. O coworking apareceu no momento que eu já estava até com outro ponto fechado, e numa conversa com o André e com o Vitor, que são os proprietários do coworking, eles me ofereceram o espaço, me deram respaldo, a gente fez uma negociação boa para as duas partes, e aí tá aqui a nossa fábrica. Hoje a gente já até alugou mais 30 metros do lado de lá, e a intenção é crescer e ocupar o espaço de trás todo. Estar confortável no trabalho pode até parecer estranho para algumas pessoas. Isso porque, de certa forma, associamos o emprego com as pressões das demandas que precisamos entregar. Um pensamento que está cada vez mais no passado. A Natália veio de um regime CLT, o clássico emprego de carteira assinada. Graças às facilidades do coworking, conseguiu abrir a própria agência. Para ela, foco e descontração caminham juntos no desenvolvimento do trabalho.
tem um momento de descontração, que isso é ótimo, cadeirinha de praia, você se sente relaxado, renovado para voltar com tudo, sabe? Eu acredito que esse que é o grande pulo. Você está num ambiente que você consegue se concentrar, mas quando você precisa dar um tempinho, você consegue, tem várias coisas, né? Tem rooftop, tem videogame, tem bate-papo com o pessoal. Sempre tem um ambiente descontraído, sempre tem uma coisa para você se distrair, mas também a hora de trabalhar, você trabalha. A psicóloga organizacional Renata, que também atende um espaço de coworking, explica que um ambiente mais colaborativo e flexível, longe das pressões de um escritório convencional, é o que proporciona mais qualidade de vida para os profissionais. Então não tem aquele ambiente onde tem pessoas que já estão doentes, que aquilo vai influenciando em você. Um ambiente que tem, de repente, aqueles conflitos que também vai afetando você. Às vezes é algum problema com a liderança, pressão, porque cada um tem uma forma de lidar com a pressão. E às vezes aquela pessoa dentro daquele ambiente ela não consegue lidar com essa pressão. Mas ali no coworking ela já não está se sentindo mais pressionada porque já não está mais naquele ambiente da empresa. Então isso ajuda muito. O coworking ele reduz a produtividade só porque ele é um ambiente mais confortável? Não, ele aumenta a produtividade, porque você está num ambiente mais tranquilo e fazendo exatamente o seu horário, da forma como você consegue produzir melhor. Então é um ambiente mais confortável. É como muitos preferem o home office, né? Outros já não gostam do home office porque precisa daquela interação social. Então o coworking ele te dá essa possibilidade de você ter uma interação social, né? De você ter contato com pessoas e estar num ambiente mais tranquilo, onde você vai conseguir produzir mais. E para garantir um trabalho mais produtivo e saudável, o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento explica que os elementos usados pelo coworking ajudam muito no desenvolvimento dos negócios. O coworking é bom porque é o seguinte, o local também ele pode ser dividido, de repente, com o horário que a empresa queira trabalhar. Então ela pode ser tanto no mesmo horário, como ela pode dividir em vários horários. E esse horário não precisa ser especificamente no horário geralmente de trabalho, né? Que as pessoas saem 7, 8 horas da manhã de casa, saem para o almoço meio-dia, voltam 1 hora, vai à noite de novo, que impacta também o trânsito, impacta a questão de energia elétrica, de internet, de tudo. Então ele consegue dividir todos os horários e isso ajuda na qualidade de vida, tanto do local como da próprio funcionário, colaborador. Então é um modelo que tem ajudado muito e tem dado também ideias inovadoras no meio do trabalho e tem ajudado a questão da qualidade de vida e da saúde de todos os trabalhadores. Estar inserido nesse modelo ressignifica as relações de trabalho e nos mostra que a colaboração pode ser a melhor alternativa. Então aqui dentro do coworking, a gente é uma comunidade, acaba quase que sendo uma família, né? Acompanhar o crescimento das pessoas e poder estar perto mesmo é muito bom, muito gratificante. Ambiente que te traz mais leveza para o trabalho e isso faz com que a gente consiga produzir melhor. Agora eu consigo assim ter o mesmo padrão de trabalho que eu tinha nas outras agências aqui dentro do coworking, investindo muito menos. Eu acho que a gente tem um novo cenário agora. Eu diria que um momento de renascimento dos espaços de coworking. Multiplicar novos conhecimentos, trocar indicações, ter um convívio saudável com pessoas de outras áreas e, acima de tudo, colaborar ao invés de competir, são pontos do coworking que podem nos dar a direção do mercado de trabalho. As restrições de um escritório convencional podem limitar nossas ideias, mas estar em um ambiente como este é o que pode expandir os nossos horizontes.